Hoje nós chegamos no capítulo 3. A gente vai estudar o versículo 8 até o versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 3, do 8 até o versículo 12. Amém? Chegaram aí? O tema que eu quero trabalhar com vocês hoje à noite fala de uma comunidade ideal. Todos nós temos uma ideia, né, de um ideal de igreja. Qual é a igreja ideal? E a gente fica pensando, eu conheço uma igreja, e muitas vezes essa ideia de uma comunidade, de uma igreja ideal vai tomando conta do nosso coração. Vocês conhecem aquele ditado que diz, a grama do vizinho é sempre mais verde? Conhecem esse ditado? É muito interessante, mas a minha pergunta, e o que eu quero tentar responder para vocês hoje à noite é, será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Será que isso é verdade? A verdade mesmo é que esse tema, a grama do vizinho é mais verde, ela gera em nós, ela produz em nós um desejo por comparações. E quando nós fazemos comparações, isso vai causar em nós algo que não é muito bom. Por isso tem até uma música que diz que comparações serão fatais, pois irmãos não são iguais. Pais que querem comparar um filho com o outro está cometendo um grande erro, porque irmãos não são iguais. Cada irmão tem a sua capacidade para o bem e para o mal, e tem os seus pontos positivos e negativos. Mas eu fiquei pensando que, em primeiro lugar, quando nós atentamos para esse ditado na nossa vida, que a grama do vizinho é mais verde, isso causa em nós uma insatisfação. Nós ficamos insatisfeitos com aquilo que nós temos, com a nossa grama, porque nós estamos olhando para a grama do vizinho, e nós esquecemos da bênção que Deus tem nos dado, quando nós deveríamos olhar para a nossa grama e dizer, louvado seja Deus. Hoje, a Cida não está aqui, eu gostaria muito que ela desse um testemunho. Ela falou, hoje no nosso almoço, ela veio para mim e falou, Titão, nosso Deus é maravilhoso demais, e os olhos dela se encheram de lágrimas, e ela deu um testemunho que eu não quero contar aqui, porque eu pedi para ela dar esse testemunho para a igreja. Então é isso, nós temos que, mesmo em meio às provações, olhar para a nossa grama, senão a gente vai ser um crente insatisfeito com aquilo que nós somos, e com aquilo que nós temos. Mas comparações causam em nós também inveja, porque quando nós olhamos para a grama do vizinho, e achamos que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, isso vai gerar no nosso coração o pecado da inveja. E tem muito crente invejoso, por não ter aquilo que o outro tem. E finalmente, causa cobiça. A cobiça é aquele pecado que vai gerando no nosso coração, por causa da insatisfação e por causa da inveja, o desejo de ter o que o outro tem. Então nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Como deve ser a comunidade da fé ideal? Eu idealizei isso. Como que a nossa igreja poderia ser, para o meu coração, para o nosso coração, a nossa igreja ideal? Eu fiquei pensando que a comunidade da fé ideal, ela se constrói, ela não existe, ela não vem pronta. Se o Júnior quer uma comunidade ideal, ele precisa construir essa igreja, ele precisa trabalhar por essa igreja. Se o seu Alaor quer uma comunidade ideal, ela não fica só no sonho dele, ele precisa pôr as mãos na massa. A comunidade da fé ideal, ela se constrói num relacionamento mútuo de amor e respeito entre irmãos e irmãs. Vocês entenderam isso? A comunidade ideal, a igreja ideal, ela se constrói em relacionamento, do seu Luiz com a Sebastiana, da Sebastiana com o Eurípides e a Maria, da Maria com a Maria Helena, da Maria Helena com a Mônica com a Márcia, com a Maria José, com a dona Shirley, entenderam a ideia? Se nós aprendermos a nos relacionar em amor e respeito, nós vamos construir a nossa comunidade ideal. Na opinião de Deus,
Porque Deus também tem a sua vontade. Ele revelou isso para nós. Na opinião de Deus, o que deve ter uma comunidade para viver em amor e respeito? Lê para mim que lá, Zé. Olha o versículo 8 da sua Bíblia. Eu quis colocar ali para você, só para você ter uma ideia, que Pedro, orientado por Deus, ele escolhe 5 adjetivos, ele escolhe 5 palavras, para mostrar o que é a comunidade ideal, ou pelo menos o que uma comunidade ideal deve ter. As 5 palavras, ou 5 adjetivos, são essas que eu grifei aqui, só para você ter uma ideia. Nós vamos dar uma olhadinha rápida em cada uma dessas palavras, que é isso aqui que está traduzido no português. Olha comigo, 3:8. Diz assim, olha: quanto ao mais, estão aí comigo? Ou tem algumas versões que está dizendo assim, finalmente, sede ou tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam humildes. Então olha aqui, essas 5 palavras, ou 5 adjetivos que Pedro está usando aqui, que foi traduzido para nós aqui, declara para nós aquilo que deve ser ou deve ter a comunidade ideal. Primeiro, se você olhar comigo aqui, essa palavra, ela na verdade é uma palavra composta de 2 palavras, homofrones. Fronel significa mente, homo é igual. Então o que ele está dizendo? Olha, uma comunidade ideal, ela é feita, ela é construída, quando a comunidade tem uma mente só, um só pensamento. Mas como é que é possível tantas pessoas diferentes ter um só tipo de pensamento? Nós precisamos pensar, ou ter um só pensamento naquilo que é o essencial para nós como igreja. Nós precisamos crer na mesma doutrina, nós precisamos crer no fato de que há um Deus no céu que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, que esse Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele está vivo, ele voltou para o céu. Nós precisamos ter o mesmo pensamento em termos de unidade. É isso que nós cantamos hoje à noite. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo, Júnior, eu e você fôssemos uma unidade, como o nosso Deus Pai, Filho e Espírito é uma unidade. Não pode haver divisões no corpo de Cristo. Se houver divisões, a igreja deixa de ser ideal, porque há relacionamentos rompidos, quebrados. É preciso se apropriar do perdão, oferecer perdão, receber perdão e viver à luz da graça de Deus. Então a ideia dessa primeira palavra é unidade de mente, é concordância. Embora tantas pessoas diferentes, mas nós podemos caminhar com essa unidade de mente. A segunda palavra que Pedro usa, ela é também uma palavra composta, simpateis. Zé, me ajuda aqui. Quem estuda aí é Márcia. Patologia vem dessa palavra aqui, ó. Sim significa junto, pateis, patologia. O médico patologista, ele faz o quê? Ele estuda a origem, a causa da enfermidade, da doença. Então, essa palavra simpateis, vem a nossa palavra simpático. A ideia é de estar junto. Então, olha, nós precisávamos, para criar uma comunidade ideal, de pessoas simpáticas, porque a graça de Deus nos alcançou. Então tira essa carranca, vamos ser simpáticos uns com os outros. Essa é a ideia que Pedro está dizendo, porque às vezes as provações, as lutas, as dificuldades, colocam um peso tão grande sobre nós, que a gente passa a desperdiçar a grandeza do amor de Deus em nos colocar numa comunidade com pessoas tão bonitas, salvas, eleitas pela graça e misericórdia de Deus. A terceira palavra que ele usa é também uma palavra composta de 2 palavras gregas, Filadélfia, ou Filadelfoi. Filos é amor, adelfoi é irmão. O que Pedro está falando reiteradamente, a Bíblia fala sobre isso, é que uma comunidade de fé ideal, ela ama uns aos outros.
Ah, mas amar o seu Alcides é muito difícil. É difícil, meu irmão. A Bíblia nunca falou que é fácil. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do amor de Deus, que a Bíblia diz que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, para a gente amar um ao outro. É isso que Pedro está dizendo. Por causa das provações, das dificuldades a quem ele está escrevendo num primeiro momento, a incapacidade de amar uns aos outros era muito grande. Por causa da grama do vizinho. Muitos irmãos poderiam olhar para outra grama do vizinho e dizer: não, mas por que eu sofro e ele não sofre? Por que eu passo isso e ele não passa aquilo? E começar a condenar uns aos outros. Precisamos de amar verdadeiramente uns aos outros. A Bíblia fala que este é o sinal pelo qual o verdadeiro cristão vai ser conhecido. Jesus falou isso para nós. Nisto o quê? Amar um ao outro. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos. O apóstolo João, na sua carta, ele vai dizer assim: olha, de que adianta você dizer que ama a Deus, você nem vê Deus, se você não consegue amar o irmão a quem você vê? Então a Bíblia nos ensina que o fato, a verdadeira fé, a fé genuína, que ama a Deus, ela transborda no amor uns pelos outros. Quarta palavra que ele usa, é uma palavra meio difícil de falar, espangnoi, que significa entranhas, porque no mundo antigo, no mundo bíblico, as emoções não eram relacionadas ao coração como nós ocidentais, né? Quando a gente quer expressar o nosso amor uns pelos outros, a gente fala do nosso coração, a gente faz até, né, o jogador de futebol, quando marca um gol, chega lá na câmera para oferecer para sua esposa, para sua mamãe, mas o mundo bíblico e o mundo antigo, as emoções estavam no seu rim, e é tão verdade isso, que quando você está preocupado com alguma coisa, com uma prova, com algo, o que acontece? O que acontece? Quando você está emocionalmente abalado, você corre para o banheiro, não é verdade? Então eles têm muita inteligência em associar as emoções não ao coração, mas às entranhas, e é isso que essa palavra significa. É a ideia de ter um bom coração. Eu traduzi bom coração para a nossa sociedade, para nós entendermos isso, mas é a ideia de ter entranhas amáveis, entranhados afetos de misericórdia, diz o apóstolo Paulo para os Filipenses no capítulo 2. A ideia para mim é de ser compassivo. Nós temos que aprender a olhar uns para os outros, não apontando o dedo, não procurando os defeitos. Isso não significa que a gente vai fechar os olhos e o irmão está vivendo em pecado, e a gente diz: não, mas Deus aceita todo mundo, para a glória de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele entra na nossa vida, Ele nos dá o Espírito Santo e nos capacita a viver uma vida santa, sim. Mas a ideia desta esplendói, dessas entranháveis misericórdias uns para com os outros, é entender que a graça de Deus já entrou na nossa vida, e Ele está progressivamente trabalhando em nós e edificando em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. O que não pode acontecer na vida de um crente é estar estagnado, vivendo no pecado. Então nós precisamos ser uma comunidade ideal, de um bom coração, compassivo uns para com os outros. E a última palavra que ele usa, se você prestou atenção aqui nessa palavra, ela tem uma, olha aqui, aqui está dizendo, unidade de mente, aqui está dizendo, tapeinofrones, uma mente humilde. Sabe, para nós termos uma comunidade da fé ideal, a gente precisa de pessoas, cristãos, irmãos e irmãs, que têm uma mente humilde, que não pensam de si mesmos além do que convém. Nós vivemos numa sociedade onde todas as pessoas querem ser melhores do que os outros, não é verdade? Ninguém quer servir, todos querem ser servidos. Mas essa palavra, Pedro está dizendo, olha, é ter uma mente humilde. Eu lembrei do texto de João Batista, ele era o grande profeta no primeiro século, havia 400 anos, que Deus não tinha levantado nenhum profeta desde Malaquias,
Mas aí eis que surge João Batista pregando no deserto, chamando a nação de Israel ao arrependimento, e a nação sai ao encontro dele, reconhecendo que ele é um grande profeta. E aí então, as pessoas pegam um canhão de luz e focalizam nele, e diz: João é o bambambam. Bam, bam. Lembra do que ele fala? Eu sou apenas amigo, eu sou amigo do noivo, o noivo é ele. Põe o canhão de luz para Jesus, convém que ele e que eu. É assim que uma igreja tem que ser. Homens e mulheres que têm uma mente humilde. O apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Isso é revolucionário. Mas isso vai fazer com que nós amemos uns aos outros, respeitemos uns aos outros e glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Agora, o que Deus ordena cortar para que os irmãos vivam em amor e respeito? Como eu falei para vocês, tem coisas que precisam ser cortadas da vida do cristão. Olha comigo no versículo 9, na parte A do versículo. Ele diz assim: não retribuam ou não paguem o mal com o mal, nem insulto com insulto. Meus queridos, quem vive em comunidade é muito fácil se magoar, porque constantemente nós somos pisados no calo. Alguém espeta a gente, alguém machuca a gente. E qual que é a tendência? Nós temos duas tendências que Deus diz que nós precisamos cortar da nossa vida, que é retribuição, é pagar o mal com o mal. Eu não sou bobo, eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. O cristão não pode viver dessa maneira. Não é isso que Deus espera de nós, nem numa comunidade ideal, nem numa família ideal. Embora eu esteja focando a nossa comunidade, mas isso se aplica para a sua casa, para o seu casamento, para a relação com os seus filhos, no seu emprego. Outra coisa que eu vejo muito é retaliação, que é o desejo de vingança, é o desejo de aplicar uma pena porque você me ofendeu. E por eu não levar desaforo para casa agora, eu vou retaliar você. Eu vou buscar uma pena para penalizar você, para você pagar o que você fez comigo. Agora, veja o que Pedro, ele nos instrui. Volta comigo os olhos, capítulo 2, versículo 23. Ele usa as mesmas palavras, referindo-se ao que Jesus passou. 2,23 diz que ele, Jesus, quando foi insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas qual era a atitude dele? De confiança. Quão grande é o meu Deus. Ele entregava-se àquele que julga corretamente, com justiça. Então, olha, existem coisas na vida do cristão que precisam ser cortadas. Pecados precisam ser cortados, atitudes erradas precisam ser cortadas, palavras erradas precisam ser cortadas, gírias precisam ser cortadas. Se nós somos uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, temos que seguir o modelo, que é Ele. Ele é o nosso exemplo de vida. O que Deus instrui a igreja a fazer então? Ele diz que tem que cortar algumas coisas, mas o que Ele instrui a igreja a fazer? Para que essa igreja, essa comunidade da fé, possa viver em amor e respeito, a fim de cumprir o chamado. Porque eu tenho falado isso, Pedro falou que nós temos um chamado, mas não é um chamado para ser rico, não é um chamado para ser cabeça e as nações ser cauda, como a gente ouve por aí. O nosso chamado é espiritual, é um chamado de refletir a glória de Deus com a nossa vida. Olha o versículo 9, parte B do versículo, ele diz assim. Então, vamos ler desde o início. Não retribuam mal com mal, corta isso da sua vida. Não retribua insulto por insulto, corta isso da sua vida. Ao contrário, o que Deus nos instrui a fazer? Com aqueles que nos amaldiçoam, com aqueles que nos insultam, bendigam. A palavra bendizer aqui é abençoar, pois para isso, vocês foram chamados, para receberem bênção por... É interessante que a igreja,
ideal, a família ideal, o crente, a crente ideal, ele não amaldiçoa aqueles que o amaldiçoam, ele não revida com aqueles que o maltratam, mas ele faz o quê? Ele abençoa, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos e a nós também, ele diz assim: vocês ouviram que foi dito, que vocês deveriam odiar os seus inimigos, mas eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, não resista ao perverso, mas se alguém te ferir numa face, vira a outra. Mas você precisa do Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, para você conseguir fazer aquilo que Deus tem pedido. Então lembre disso, nós fomos chamados não para amaldiçoar, mas para abençoar uns aos outros. Mesmo que o irmão ou a irmã pise no seu calo, te ofenda, te machuque, não reaja emocionalmente, não fale como as pessoas do mundo, dizendo: eu não levo desaforo para casa. Fala a palavra longanimidade, paciência, é o que os psicólogos ensinam, conte até 10, não reaja no pau, para que Deus possa usar você para abençoar e para abençoar você. Outra coisa importante, Deus promete, e a Bíblia diz que quando Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para falhar, para mentir. Deus promete cuidar de todos que vivem com amor e respeito, porque a ideia de viver com amor e respeito é a ideia de uma vida justa. Olha comigo a partir do versículo 10. Pois, quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Versículo 11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Pedro, ele está citando um salmo, o Salmo 32. É um salmo em que Davi escreveu, relatando uma experiência de vida em que ele foi perseguido injustamente, em que ele foi maltratado, e o rei queria até matá-lo. Mas o salmo diz que Davi, ele confiou em Deus, ele entregou nas mãos de Deus a sua situação, a sua causa, e por isso Deus interveio e o salvou e o abençoou. Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a mim, Deus quer nos abençoar ainda hoje, na nossa existência, porque Ele é um Pai celestial, amoroso. Mas existem condições para sermos abençoados. O grande problema é que o crente, nessa sociedade hedonista, que busca o prazer a todo custo, que não se preocupa com os outros, com a comunidade, mas vivem umas vidas assim individualistas, achando que aquilo que eu faço não afeta ninguém. Afeta. Nós temos aprendido isso, que a minha conduta não é a conduta do Sebastião, é a conduta do pastor da igreja evangélica dos irmãos. E as pessoas sabem quem eu sou. E se eu pisar na bola, se eu fizer alguma coisa de errado, de pecado, não é o fulano, é o crente. Olha lá, ó, diz que é crente. Então é para isso que Deus está dando aqui algumas condições para nós sermos abençoados. Lá no versículo 10, ele diz assim, olha, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, em primeiro lugar tem que fazer o quê? Guarde a sua língua do mal. O salmista lá no Salmo 19, verso 14, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Nós precisamos guardar os nossos lábios, sabe por quê? Porque quando alguma coisa nos irrita,
A primeira coisa é o quê? Xingar. É falar impropérios. Às vezes, infelizmente, com a esposa, com o marido, com os filhos. Ah, mas é porque eu estava nervoso. Mas é justamente quando você está mais nervoso é que você precisa parar, fechar a boca e pedir a graça de Deus para reagir àquela circunstância. Jesus falou assim: olha, vocês ouviram que quem matar estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram isso, não é? Ele estava falando para os seus discípulos, eles conheciam a lei. Mas Jesus diz assim: mas eu digo para vocês o seguinte: quem disser para o seu irmão, racá, é a mesma coisa que já tivesse matado. Racá significa chamar alguém de tolo, mente vazia. Está vendo como é sério essa ideia das palavras? Por isso, como salmista, nós precisamos cuidar das palavras que saem da nossa boca. O Salmo 141, verso 3, o salmista diz assim: Senhor, põe uma mordaça na minha boca. Talvez ele tivesse dificuldade com a língua dele. Então a oração dele foi pedir, clamar para que Deus colocasse uma mordaça na sua boca, para que ele não pecasse com a sua língua. Efésios 4, 29, o Paulo dizendo assim: olha, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Palavra torpe é uma palavra que cheira mal, uma palavra estagnada, uma palavra que amaldiçoa e não que abençoa. Em segundo lugar, ele fala assim: olha, guarde a sua língua do mal, ou afaste a sua língua do mal, e os seus lábios da falsidade. É uma figura de linguagem, que é a mesma coisa que ele está falando na primeira frase, ele está falando na segunda, para ficar bem gravadinho. E aí lá no versículo 11 ele fala: afaste-se do mal. O interessante é que essa palavra, mal, é uma palavra kakos, é uma palavra genérica, porque a gente sabe o que é mal, não sabe? A verdade é que mal, da maneira como Pedro está usando, é tudo aquilo que desagrada a Deus, que desonra a sua santidade, que vai contra a sua palavra. Volta uma página para trás, 1 Pedro. Lá no 17, 1:17. Ele diz: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comportem-se, vivam com temor. Temor a quem? A Deus, durante a jornada, a caminhada, a peregrinação terrena de vocês. Capítulo 2, verso 11 comigo. 2:11, amados. 2:11, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos neste mundo, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O mundo oferece muitas coisas. Segura aqui. Vamos ler o Salmo 34. 32. Eu acho interessante aquilo que Davi fala ali. Salmo. É o 34, desculpa, eu falei 32, mas é o 34 mesmo. 34:12. A partir do 12, no 34 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Então ele fala das condições. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Por quê? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. É muito sério isso. Vai algumas páginas para frente.
Salmo 141. Vai algumas páginas para frente. Salmo 141. A partir do 3. Cento e 41, a partir do 3 diz assim: coloca, Senhor, uma guarda, uma mordaça à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva com práticas perversas, com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes, porque o mal é uma coisa boa. Interessante eu falar isso, né? Mas essa é a verdade. O mal é uma coisa boa. Boa para a carne, que luta contra o espírito. Por isso, o salmista, Davi está dizendo: Deus, não deixa eu me banquetear com os perversos. Ajuda-me a viver uma vida afastando-me do mal, das coisas que são erradas aos teus olhos. Volta comigo lá para Pedro. Terceiro lugar, ele diz que nós precisamos aprender a praticar o que é bom. Lá no verso 11, afaste-se do mal. Agora vem o mandamento positivo: faça o bem, pratica aquilo que é bom. Não adianta só afastar-se das coisas erradas, é preciso ter uma atitude de fazer aquilo que é o certo, o correto. Não adianta a gente ficar cheio da cabeça do que sabe ser a vontade de Deus, mas não fazer. A gente tem que pagar um preço. A gente não pode se acomodar. É isso que Pedro está dizendo para os crentes do primeiro século e para nós: faça aquilo que você sabe que tem que fazer. E por último ele fala: busque a paz com perseverança. O apóstolo Paulo, em outro lugar, ele diz: olha, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Viver em paz, numa comunidade da fé, é extremamente importante. Porque se a nossa comunidade da fé quer se agradar da sua própria grama e dizer: Deus, que barato, o Senhor me colocou nessa comunidade em que eu posso me relacionar com irmãos e com irmãs em amor e respeito, eu não preciso ficar olhando a grama do vizinho. Isso é verdade no seu casamento. Como que o diabo tem destruído lares por causa disso? Porque a grama do vizinho parece mais verde. Deus oferece duas razões, duas motivações muito fortes, ao meu ver, para que a comunidade da fé viva com amor e respeito mútuos, ou seja, tenha uma vida justa. Lá no versículo 12, esse porquê, ele vai dar a razão. Por que que você tem que guardar a sua língua de falar coisas erradas, de fazer o mal? Por que você tem que se afastar do mal? Por que você tem que fazer o bem? Por que você tem que buscar a paz com todos? Primeira razão: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, em primeiro lugar, quando a Bíblia usa essas palavras relacionadas a Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, isso é o que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. A palavra antropos significa homem. A palavra morfi ou morfê significa forma. Então, antropomorfismo é atribuir a Deus forma de homem. Se eu chegasse para Marci e dissesse assim: Marci, fica tranquila, minha irmã, por maior que sejam suas provações, porque Deus é onisciente, amém? A Marci ia dizer: glória a Deus, Titão. Ela ia dizer: misericórdia, Titão, o que é esse trem de onisciência aí? Mas o salmista, o escritor bíblico, para nós entendermos essa linguagem, ele diz assim: Marci, fica tranquila, minha irmã,
Porque os olhos de Deus estão vendo o que você está passando, os ouvidos de Deus estão ouvindo a sua oração. Em outras palavras, o que o salmista quer dizer para você é que Ele é um Deus que está presente, Ele é um Deus que sabe tudo, Ele é um Deus que conhece os seus sentimentos, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O salmista diz que a palavra ainda nem me saiu à boca, e Deus já sabe. O salmista diz que Deus nos cerca por trás, por diante, e ele diz assim: se eu correr e me esconder, lá vai estar Deus. Se eu tentar esconder nas trevas, para onde eu vou me ausentar? Porque Deus está em todos os lugares, Ele é um Deus onipresente. Então o que Deus está dizendo é que o cuidado especial dele, o cuidado vigilante dele, estará sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo, olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem é justo aqui? Quem é justo? Glória a Deus. Nós não somos justos no sentido de termos justiça própria, nós somos justificados. Então quem aqui é pela fé justificado em nome de Jesus? Ah, glória a Deus. Então, é por isso, Deus nos vê como pessoas justificadas. Aos olhos de Deus, pela justiça de Jesus, Ele vê cada um de nós justos. Então os olhos dele estão sobre os justos. E os ouvidos deles estão, de Deus, estão atentos à sua oração. A oração do pastor é mais poderosa do que a oração de vocês? De jeito nenhum. Porque o mesmo acesso que eu tenho a Deus através de Jesus, cada um de nós também tem. Por isso a igreja ela é sempre motivada, instruída a orar, a buscar a Deus. Porque é promessa. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os ouvidos dele estão atentos à sua oração. Então essa é a primeira motivação que eu tenho para viver uma vida justa. Para eu botar mordaça na minha boca e não ficar usando a minha boca para amaldiçoar os outros, para praguejar, para falar mal, para difamar, para insultar. A minha vida justa tem que ser afastar das coisas erradas. Isso não te pertence mais, afasta disso. Fazer as coisas certas. Buscar a paz com todos. Mas tem uma segunda motivação, uma segunda razão, porque você, como comunidade da fé, precisa viver em amor e respeito. Preste atenção nisso. Mas, ele está fazendo um contraste com a primeira parte. O rosto do Senhor, o que está escrito aí na sua Bíblia? O rosto do Senhor volta-se. Tem uma outra tradução aí? Hã? O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Meus queridos, a Bíblia, o salmista, os escritores bíblicos, eles entenderam que essa ideia do rosto, da face de Deus, é favorável ou desfavorável. Muitas vezes a gente quer orar para Deus abençoar os nossos filhos que estão vivendo em pecado. Deus não ouve não, gente. O rosto dele está virado. O rosto dele está contra. O rosto dele não é favorável. O rosto dele não é gracioso para com quem está vivendo no pecado, para com quem está praticando o mal. E isso é verdade não só para incrédulos, mas para crente também. Você pode ser crente, você pode ter sido batizado, você pode ter salvação, mas se você está vivendo em pecado, o rosto de Deus não é favorável a você não. E eu digo para você, como eu tenho reiteradas vezes dito aqui nesse púlpito, cuidado com a disciplina de Deus. O escritor de Hebreus diz que coisa terrível é cair nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha esse texto, eu coloquei aqui, eu pus uma outra tradução, vamos lá comigo, 2
Crônicas. Eu pus uma tradução mais light aqui para a gente entender. Mas 2 Crônicas fala do rei Asa. Ele foi um grande rei em Israel, um homem temente a Deus. 2 Crônicas 16. O rei Asa, ele temia ao Deus de Israel. E todas as vezes que ele tinha dificuldades, lutas no reino dele, onde ele ia? Ele ia ao templo, consultar o profeta e orar com o profeta e clamar o poder de Deus. Mas ele foi envelhecendo, assistindo muito Jornal Nacional, muito Bandeirantes, escutando muito funk. Os líbios vieram guerrear com ele. E sabe qual foi a atitude dele? Em vez dele ir ao templo, orar a Deus e buscar a direção de Deus e o poder de Deus na vida dele, ele fez uma aliança com o rei de Israel do norte, um rei pagão. Um homem de Deus, que quando foi confrontado com uma situação, com adversidade, em vez de se quebrar diante de Deus, ele fez coisa errada. E veja o que Deus falou para ele, versículo 7, a partir do 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Eu ia te dar uma grande vitória, eu ia abençoar você, e você ia conquistar esse exército inimigo, mas agora perdeu a chance. Versículo 8, aí Deus vai relembrar para ele ocasiões anteriores. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Agora olhe o 9 comigo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Para fazer o quê? Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O profeta falando para o rei de Israel: olha, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades, porque os olhos dele, o profeta está usando? Eu já mudei aqui, um antropomorfismo, ele está atribuindo a Deus uma forma humana. Os olhos do Senhor é a capacidade de Deus ver, saber todas as coisas. E ele está dizendo: olha, Júnior, olha, João, os olhos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor passam por toda a terra, para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Mas olha o que o texto continua dizendo: nisso o quê? Ter um coração totalmente dedicado a Deus, você cometeu uma loucura. Qual foi a loucura dele? Em vez de buscar o apoio de Deus, a ajuda de Deus, ele buscou apoio num homem, num rei. Olha o que veio a consequência: de agora em diante, terá que enfrentar. A gente nunca sabe por que a nossa vida às vezes tem muito vendaval, as ondas bravas, né? A gente nunca sabe. A gente acha que Deus está punindo a gente. Consequência dos nossos atos, das nossas decisões. Precisamos prestar atenção nisso. Nessa versão diz assim: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. Essa versão já traduziu para o nosso linguajar a ideia de olhos. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, até a sua enfermidade, sua falta de emprego, suas dificuldades pessoais. Deus sabe de tudo isso, Ele está vigiando tudo isso, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Então ele fala para o rei Asa: nisso, talvez esteja falando para você hoje à noite, você tem cometido uma loucura, de agora em diante terás que enfrentar guerras.
Talvez seja a oportunidade da gente voltar para Deus e dizer: Deus, estou pisando na bola. Estou precisando do seu perdão, da sua ajuda, da sua misericórdia. Tenho duas orientações finais para nós hoje à noite. Por que a grama do vizinho parece ser mais verde? Eu imagino que, em primeiro lugar, porque a gente fica olhando demais para a grama do vizinho. Então, hoje à noite, pare de olhar para a grama do vizinho. Pare de fazer comparações. Se Deus permitiu a você um gramadinho pequenininho, glorifica a Deus com esse gramadinho pequenininho. Se Deus te deu um jardim maior, glorifica a Deus com esse jardim maior. Mas volte os seus olhos para a sua grama. Pare de olhar para a grama do vizinho. Outro motivo porque a gente às vezes acha que a grama do vizinho é mais verde é porque a gente não está cuidando da nossa própria grama. Começa a aguar, a cuidar da sua grama. E você vai ver a sua família, você vai ver essa igreja, essa comunidade da fé se tornar para você, para mim, para nós, a comunidade ideal. Nós vamos construir uma comunidade ideal quando os nossos relacionamentos manifestarem amor, respeito entre irmãos e irmãs. Deixe-me aplicar esse estudo hoje à noite. Nessa carta de Pedro, volta comigo para lá no capítulo 2, ele fala sobre a igreja de novo. Lá no versículo 5, ele diz assim, olha, 4 e 5. À medida que vocês se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para Deus, vocês também. Ou seja, vocês também são rejeitados por esse mundo, mas são escolhidos por Deus e são preciosos para Deus. Então, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Deixa-me mostrar uma coisa para você. Quando ele usa essa palavra vocês, ele não está falando do Francisco, ele não está falando só do Luiz, ele está falando da comunidade. Por isso a igreja é tão importante. Vocês, como igreja, como comunidade da fé, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual que Deus habita. Diz que um homem chegou numa construção, havia 3 serventes trabalhando ali, e ele perguntou ao primeiro assim: ei, o que você está fazendo aqui? O cara olhou para ele assim, né, e estava rodando aquela, como é que chama aquela máquina lá, Eurípides? A betoneira. Ele olhou e falou: esse cara é bobo, né? Estou fazendo massa, ué. Está vendo não? Tinha um outro assim: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: eu estou pegando a massa e estou levando lá para o pedreiro. Aí ele foi entrando na obra e pegou outro servente. Ei, o que você está fazendo aí? Cara, eu estou participando da construção, da edificação de uma catedral. 3 serventes, mas um com uma visão totalmente diferente do seu trabalho. Talvez você venha para o culto no domingo à noite com a visão do primeiro servente. O que você está fazendo aqui? Ah, vou lá assistir um culto. Talvez sua visão seja do segundo. O que você vem fazer? Ah, hoje é meu dia de fazer café na igreja, tem que ir lá. Mas como você precisa ter uma visão do terceiro servente, você está aqui sendo usado por Deus, para a glória dEle, para você amar, para você respeitar, para você ser amado, ser respeitado, porque assim Deus vai agir na nossa comunidade da fé, torná-la uma comunidade ideal para a glória dEle, e a gente vai ser edificado. Aí eu pensei numa ilustração, lembrei do seu Eurípides, por isso eu trouxe esses tijolos aqui. Nós estamos construindo o nosso muro ali para levantá-lo, para ele ficar mais alto. E eu vejo o seu Eurípides assentando esses tijolos.
Eu vejo o Marquinhos, o João, o Rogério, trazendo massa para ele, jogando tijolo. Aí eu fiquei observando isso, vou pregar sobre esse negócio. Aí Zé, deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. O Zé passa ali perto de um prédio ali, que edificou ali, falou assim, eu não quero nem um apartamento desse, nem de graça, eles não puseram nem uma coluna ali. Puseram, Zé. É porque agora, para não gastar tábuas, as vigas vão aqui dentro, aqui, ó. Vocês entenderam? Ai, esse trem é pesado demais. Então, olha, isso aqui é uma canaleta que substitui tábua daqui, aqui vai a viga e eles enchem de concreto. Mas o que eu fiquei pensando é que esses tijolos que são usados na edificação, na construção de um muro, eles têm tamanhos diferentes. Esse aqui é maior ainda, mais pesado. Mas esse aqui é do mesmo tamanho desse aqui, mas é diferente. Então são tamanhos diferentes, funções diferentes. Olha, esse aqui é um bloco que você coloca lá no início do muro. De vez em quando o Eurípides vai colocar um tijolão desse aqui, ele mede lá, ele chama o Marquinhos e fala, eu queria que você trouxesse a sua maquita. Vai lá, Marquinhos, corta. O tijolo chora. É poeira para todo lado. Mas ele corta o tijolo. Então, meus queridos, tijolos na construção têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, funções diferentes, mas com o mesmo propósito, a edificação do nosso muro. A igreja do Senhor tem pessoas diferentes, tamanhos diferentes, cultura diferente, dinheiro diferente, mas nenhum é melhor que o outro. Todos nós temos um só propósito: glorificar o nosso Deus que nos salvou. Tem tijolo que precisa ser descartado. Tem ou não tem, Eurípides? Tem tijolo que você fala, não, presta não, pode jogar fora, está rachado. Sabe por quê? Porque se ele usar um tijolo rachado, estragado, ele não vai suportar o peso dos demais. E tem outra coisa importante, tem tijolo que fica gritando lá para o seu Eurípides, não, eu quero estar lá em cima, eu quero estar. O seu Eurípides, não, eu vou botar você aqui embaixo. Não adianta chorar. Ele que é o pedreiro, ele que decide. Esse aqui pode falar assim, não, mas eu quero ir lá no meiozinho, para aparecer. Não, você vai ficar aqui na pontinha, aqui, escondidinho. Meus queridos, é a mesma coisa conosco. Deus, Ele é o pedreiro. Deus, Ele é o construtor. E Ele escolheu cada um de nós para a glória dEle. Ele está edificando uma casa espiritual para habitar em nós, para a glória dEle, para o louvor dEle e para a bênção de cada um de nós. Será que a grama do vizinho é sempre mais verde? Não acredito nesse trem, não. Isso aí é só para destruir a nossa vida. É só para criar insatisfação. É só para ficar produzindo inveja no nosso coração e cobiça. Eu fico pensando que a nossa comunidade da fé pode ser, em nome de Jesus, sempre verde. A sua família, a minha família pode ser sempre verde. Mas depende da nossa dedicação. Por isso eu quero sugerir você aprender a valorizar mais o seu jardim, a sua grama. Você cuidar mais. Talvez você está perdendo tempo demais olhando para a grama do vizinho e a sua está morrendo. Aprenda a cuidar mais da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua igreja, do seu jardim, da sua grama. Trabalhe. Lembra daquele menino? O que você está fazendo aí? Eu estou construindo uma catedral. Deus quer usar você para a glória dEle, para construir essa catedral. Levar pessoas a Cristo. Falar do amor dEle. Orar para que o Espírito possa salvar pessoas e congregar essas pessoas no nosso meio. Valorizar mais o seu jardim, a sua grama. Cuidar mais, trabalhar mais, regar mais, com a sua presença nas programações, com a sua presença no culto, e finalmente orar mais. A gente não precisa ficar olhando a grama do vizinho e dizendo é mais verde. A gente pode cuidar da nossa grama e torná-la tão verde, que o Papai do Céu vai ficar tão feliz, tão alegre, porque nós vamos glorificar, honrar e exaltar o nome dEle. Isso vai ser reflexo na nossa
comunidade da fé. Uma comunidade da fé que constrói, através dos seus relacionamentos, amor e respeito, irmão e irmã. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer uma última oração. Eu não sei se você hoje à noite chegou aqui meio para baixo, meio triste, com alguma dificuldade. Mas lembra do que nós lemos sobre Deus? Os olhos dele passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é dele. Talvez hoje à noite seja tempo de você voltar para o Papai do Céu. Talvez seja tempo de você rededicar a sua vida e dizer: Deus, põe guarda na minha boca. Ajuda-me a afastar os meus pés das coisas erradas. Dá-me graça de manter comunhão com todas as pessoas, ter paz. Ajuda-me a fazer o bem, a ser positivo nas minhas ações e atitudes. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado porque tivemos o privilégio de ler a Tua Palavra e explicar a Tua Palavra. Nosso desejo como igreja é ser uma comunidade da fé ideal, não perfeita, mas ideal. Ideal para nós que convivemos aqui, ideal para a glória do Senhor, que nos abençoa e tem nos abençoado de uma maneira tão grande. Ajuda-nos a entender que cada um de nós é um tijolo, tamanho diferente, mas é um tijolo, função diferente, mas é um tijolo, mas cada um de nós tem um só propósito. Fomos chamados para abençoar, para sermos abençoados. Fomos chamados para glorificar, para honrar o nosso Papai do Céu. Estamos voltando para casa agora, Deus, e é tão fácil a gente esquecer de tudo aquilo que a gente ouviu hoje à noite e viver na correria do dia a dia. Às vezes, quando alguém nos ofender, é tentar reagir de igual modo, retribuindo, retaliando. Mas ajuda, eu te peço, sobre a minha vida, sobre a vida desta igreja, dos meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o teu amor e a comunhão do teu Espírito esteja sobre nós agora e para todo sempre. Visita com teu poder e graça esta igreja. Para a tua glória nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe. Não vá embora. Vai lá para o nosso salão, pegar uma jantinha lá. E em agradecimento, lava seu prato e lava